Se a tua memória é desse tamanho aqui, igual a minha, tu provavelmente esquece metade das coisas que tu lê. Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer um resumo bem legal dos teus livros pra resolver esse problema e vai ficar, assim, todas as informações bem organizadinhas, bem bonitinhas, bem fáceis de tu encontrar. E se tu é novo aqui no canal, meu nome é Júlia, seja muito bem-vindo. Aqui eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura, então se inscreve se tu gosta de conversar sobre essas coisas. O legal do resumo é tu ter todas as informações que tu teve enquanto tu tava lendo o livro, mas de uma forma muito mais rápida e prática. Então, enquanto tu tá lendo o livro, tu tá vendo todas as descrições das coisas, explicações, tintim por tintim, mas no resumo tu vai ter, tipo assim, só a conclusão das coisas e os pontos mais importantes. Dependendo do teu objetivo com o resumo, ele vai ser um pouquinho diferente, então, tipo assim, se tu quer um resumo só pra lembrar dos pontos principais ali do livro que tu leu mesmo, ele vai ser de um tipo, mas se tu quer um resumo, tipo assim, se tu tá estudando, tu quer fazer o resumo de um livro pra ter como referência pros estudos futuros, alguma coisa mais assim, ele vai ter uma estrutura diferente, vai ser um pouquinho mais recheadinho, não vai ser tão resumido, né? Mas independente do tipo de resumo que tu vai fazer, essa estruturinha que eu vou explicar aqui pra vocês funciona pros dois casos. Eu vou explicar tudo aqui como é que eu faço, e daí depois eu vou mostrar pra vocês o modelinho de resumos que eu uso no Notion pra fazer todos esses meus resumos de livro. Então assim, pra tu fazer um bom resumo, o ideal é que tu não comece a fazer o resumo a hora que tu sentar pra fazer o resumo. O legal é que tu já comece a ler o livro com a mentalidade de que tu vai fazer um resumo dele depois. Isso significa que tu vai precisar dar umas sublinhadas em frases importantes, marcar páginas, destacar passagens, colocar observaçõezinhas escritas ali na página. E eu até gosto de fazer mini resumos enquanto eu leio o livro, né? Então, tipo assim, li 100 páginas, eu vou fazer um resumo dessas 100 páginas, mais 100 páginas, faço outro mini resuminho e depois eu junto esses mini resumos numa coisa mais, né, uma coisa mais coesa. E claro que dependendo do livro que tu tá lendo, essa parte de resumir o livro antes de começar a resumir ele vai ser diferente. Então, tem livro que se tu lê 3 páginas aconteceu um monte de coisa e tem um monte de informação que tu tem que resumir ali, enquanto em compensação tem outros livros que tu vai ler 100, 200 páginas, não acontece tanta coisa assim. Mas independente do formato do livro, na minha opinião, esse é o segredo pra tu fazer um bom resumo, sabe? Tu ter referências anotadas ali pra depois, a hora que tu sentar pra fazer o resumo, tu não ter que depender da tua memória, porque a ideia do resumo é exatamente isso, né? Tu não tem que depender da tua memória das coisas. Então, pra fazer o resumo também já ajuda se tu conseguir ter algumas referências anotadas no livro, alguns resuminhos pequenininhos ao longo do livro pra depois montar uma estrutura muito melhor. E quando tu estiver fazendo esses resuminhos, não tem muita regra, assim, do que anotar ou o que não anotar. Eu gosto de sempre escrever o que foi importante pra mim naquele livro, ou os pontos que eu achei importantes, tipo assim, um ponto na história que eu acho que vai conectar o começo com o final, ou uma passagem que me fez refletir. Às vezes, até tipo assim, uma conversa entre dois personagens que eu achei importante, impactante na minha vida, e que talvez um grande, né, andar da história isso não seja tão importante assim. E eu acho engraçado que, tipo assim, isso depende de quem tá lendo. Tipo, a gente pode estar lendo o mesmo livro e eu vou anotar coisas diferentes no meu resumo do que tu, porque vão ser coisas que pra mim são importantes. Mas eu gosto de separar também os meus resumos entre um formato de resumo que eu faço pra livros de ficção e um formato pra livros de não ficção. Pra livros de ficção, eu acho legal tu listar os pontos da narrativa. Então, tipo assim, o livro começou assim, esses eram os personagens, essa era a situação da vida deles antes, e daí aconteceu tal coisa, e daí aconteceu tal coisa, e daí aconteceu tal coisa, até que chegou nessa situação aqui, que foi a conclusão do livro. Então é meio que tu contar como é que os personagens saíram do ponto A pro ponto B, e o que aconteceu nessa bagunça aqui no meio, pra chegar, né, pra ir de um lugar pro outro. E daí aqui tu pode também incluir, tipo assim, umas descrições melhores dos personagens, tipo histórias do passado deles e tal, mas particularmente eu gosto de já inserir isso dentro do meu resumo. Tipo, em vez de falar, fulana é a protagonista da história, ela tem tantos anos, o cabelo é assim, ela gosta de tal coisa, eu jogo no meio do resumo, tipo assim, como fulana era uma pessoa extremamente paranoica, ela decidiu investigar, nananana, tipo, sabe, eu vou colocando assim meio que numa frase, meio que tudo junto, porque pra mim isso fica mais fluido. Mas dependendo do livro que tu estiver lendo, se for um livro que tem um monte de personagens, tipo as Crônicas de Gelo e Fogo, né, Game of Thrones, talvez faça mais sentido tu fazer assim um sumário com os personagens, porque tem tanta gente que daí o negócio vira meio que uma bagunça. Outro detalhe dos meus resumos é que em alguns livros eu gosto de separar eles nas etapas, tipo, tem livro que ele é contado com flashbacks, né, tipo, tem o período atual e os flashbacks. Eu gosto daí de deixar separadinho, tipo, no período atual, e daí eu faço o resumo do período atual em flashbacks, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque isso me ajuda a organizar, porque às vezes tem capítulo misturado ali no meio, e se tu colocar isso tudo misturado no meio do resumo, vai ficar uma bagunça, e na hora que tu for reler, vai ficar confuso de entender.
Mas se tu tá resumindo um livro de não ficção, tipo um livro de autoajuda, na minha opinião, não funciona tão bem assim tu fazer esse resumo estruturadinho de começo, meio e fim da história, na história, né, tipo, das informações ali. Eu gosto de resumir mais por capítulos ou por ideias que o livro traz. E daí, quando eu vou colocar alguma informação do livro no meu resumo, eu gosto de fazer um combo, de pegar uma citação do livro, uma explicação nas minhas palavras do que significa aquela informação ali e o contexto daquilo. Essas são as 3 coisinhas principais pra fazer um resumo de livros quando eles são mais técnicos, assim, na minha opinião. Porque, tipo, se tu só joga um monte de frases e citações ali no resumo, isso pode, fora de contexto, não fazer nenhum sentido, sabe? Isso já aconteceu várias vezes comigo, inclusive. Eu pego assim, nossa, essa frase aqui é muito impactante. Só que às vezes essa frase, extremamente impactante, ela veio no final de um capítulo. Tipo, o autor fez toda uma explicação e daí veio aquela frase impactante que meio que, tipo, resume toda a ideia. Só que se tu só ler aquela frase, tu não vai entender exatamente o que tá acontecendo. Então, dar um contexto é, tipo, tu explicar pra que essa frase faz sentido, sabe? Qual que é a ideia por trás disso. E eu acho muito importante também tu usar as tuas próprias palavras pra escrever isso. Então, usa a citação ali, né, a fala do autor, mas explica esse contexto com as tuas palavras. Porque isso é, pra mim, o segredo pra tu lembrar das coisas e entender de um jeito certo, né? Porque, assim, essa é a técnica de Feynman, né, pra estudar, do Richard Feynman, que, basicamente, a sequência das coisinhas que ele fala é assim, tu vai aprender sobre aquele tema, aí tu vai explicar como se fosse pra uma criança ou como se fosse pra um leigo naquele assunto, com as tuas próprias palavras. Daí tu vai revisar esse tema e ver se tem algum buraco, se tem alguma dúvida ali, e por fim tu vai simplificar a ideia pra ficar mais claro ainda. E eu acho que isso é uma das melhores formas pra tu fazer resumo de livros de não ficção, tipo de autoajuda, livros técnicos, porque quando tu faz isso, quando tu explica com as tuas palavras, tu usa o teu vocabulário, porque às vezes o livro usa algumas palavras que são muito técnicas e que são fora da tua realidade. E se tu explica do teu jeito, com as tuas palavras, no que tu entendeu, simplificando como se fosse ali pra uma criança, né, pra um leigo no assunto, isso ajuda demais, principalmente quando é um resumo, porque daí tu não vai lembrar direito a explicação toda detalhada que o autor fez, né, nas 50 páginas lá daquele capítulo. Mas se tu explica com as tuas palavras, usando exemplos, colocando um contexto ali de onde que essa informação é importante, isso tudo vai fazer muito mais sentido depois quando tu for revisar o livro. Até porque, às vezes, aquela informação ali, ela é importante só pra ti. Eu faço muito isso, tipo, às vezes eu leio umas passagens de livro que eu sei que elas são importantes pra mim porque elas me lembram alguma situação da minha vida, ou eu sei que eu posso aplicar elas em alguma outra coisa que eu tô fazendo. Então, se tu coloca essa situação, esse exemplo, essas coisas assim, isso fica muito mais concreto pra ti. E daí a hora que tu bate o olho naquela frase e bate o olho na explicaçãozinha, tudo faz mais sentido, sabe? Tu não fica meio perdido, tipo assim, nossa, pra que eu sublinhei essa frase aqui, ser ou não ser, eis a questão, o que significa isso? E daí isso tudo tu vai fazendo enquanto tu lê o livro. Quando tu termina de ler o livro, chega a hora de tu organizar e simplificar esse negócio. Porque, na minha opinião, um bom resumo é um resumo que é organizado e fácil de entender. E quando eu digo organização, é tu montar esse resumo numa estrutura que faça mais sentido pra ti. Então, tipo, pode ser que a melhor forma de tu resumir esse livro seja fazendo uma linha do tempo, né? Tipo, tem história que é bagunçada mesmo, que confunde, que embaralha tudo e faz mais sentido tu colocar, assim, uma sequência de fatos. Talvez faça sentido tu fazer, tipo, um mapa mental, fazer tópicos pra explicar as coisas que estão acontecendo. Daí, tipo, realmente depende muito do livro que tu tá lendo e da forma que tu prefere organizar as coisas. Eu misturo tudo. Tem livro que eu gosto de linha do tempo, tem livro que eu faço umas coisas mais em tópicos, faço separado, né, por personagens. Às vezes tem vários personagens que, tipo, histórias separadas que vão se juntando no final do livro. Então, depende do livro. Tem algumas estruturas que facilitam, né, a tua vida, simplificam a forma que tu vai escrever ali o teu resumo pra quando tu bater o olho, tu lembra exatamente do que tava acontecendo. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu modelinho, meu template, né, de resumos do Notion. Eu vou colocar aqui embaixo também se vocês quiserem acessar e baixar eles pra usar também. Eu vou estar olhando aqui pra baixo porque eu tô com o computador aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui do lado na tela também. Então o meu template, ele vai ter 3 seções. Ele vai ter o sobre o que é o livro, vai ter o resumo em si e vai ter a tua opinião. Quando eu falo ali sobre o que é o livro, é a base pra tu dar, tipo assim, uma sinopse do que é aquela história, se for um livro de ficção, né? Colocar ali como que era a vida dos personagens antes e o que aconteceu que fez com que a vida deles mude. E isso não precisa ser o que tá ali na parte de trás do livro, né? Não precisa ser a sinopse oficial do livro. Eu, na verdade, gosto de colocar uma sinopse do que eu acho que é a introdução ali da história, né? Como que a história começa. Porque, às vezes, se tu lê a sinopse de livros
a forma oficial, né, em sites que vendem os livros, elas não são exatamente aquilo, tem sinopse que dá spoiler, enfim. Então eu gosto de escrever ali com as minhas palavras. E se for um livro de não ficção, claro, daí tu coloca ali, né, os objetivos do livro, o que tu aprendeu. Daí tem a parte do resumo, né, que é o que eu expliquei antes, então tu vai fazer toda essa estruturazinha da forma que fizer mais sentido pra ti. E daí tem a tua opinião, que, tipo assim, é um negócio opcional, né, um resumo, ele não precisa ser uma resenha opinativa, mas eu gosto de colocar porque muitas vezes os livros que eu leio, tipo, eu lembro de coisas que me impactaram na história, mas não necessariamente eu lembro da história, sabe? Tipo, eu lembro de uma cena específica que me fez ficar pensando, ou que me fez chorar, mas eu não lembro necessariamente da sequência de eventos. E eu acho muito legal tu fazer colocar no teu resumo, né, essas tuas opiniões, as coisas que te fizeram refletir sobre a história, porque isso, pra mim, faz parte também do processo de leitura. Tipo, na minha opinião, não tem como tu ler um livro sem ter opinião sobre ele, sem achar alguma coisa. Então, eu gosto de colocar isso, mas se tu estiver fazendo um resumo tradicional, não precisa colocar essa parte. E aqui em cima eu coloquei também um espacinho pra dar a nota pro livro, mas, tipo, é só pra botar bonitinho mesmo, né? Se tu quiser também, tu pode pegar esse resumo e colar num site de resenha de livros, tipo Scooby, Goodreads, algum lugar assim. Que é legal também, né? Compartilha com as pessoas o que tu achou do livro. Mas só o detalhe, tá? Resumo, tu tem que tomar muito cuidado que não pode publicar na internet, porque dependendo do resumo que tu fizer, ele vai infringir os direitos autorais. Então, tipo, ele tem que meio que ser uma resenha opinativa, tem que ter alguma coisa diferente ali, pra não ser só... Porque senão pode parecer que é uma cópia da história, sabe? Parece que tu tá plagiando a história do autor. Então toma cuidado com postar resumo na internet. E assim também, esse é o modelinho que eu uso pros meus resumos, é o que funciona pra mim, que eu fui adaptando ao longo do tempo. Mas talvez pra ti ele não funcione muito bem, talvez tu precise adaptar de uma forma que faça mais sentido pra ti e pro uso que tu faz dos teus resumos, né? Sei lá, se tu usa o teu resumo pra alguma coisa diferente, às vezes é importante tu ter alguns outros detalhes ali inclusos no teu resumo pra facilitar na hora de tu usar esse resumo, porque tu não vai perder tempo fazendo um resumo pra não usar. O resumo tá ali pra tu lembrar dele de depois. Então é assim que eu crio os resumos dos livros que eu leio. Eu faço isso pra todo santo livro que eu leio, porque, que nem eu falei, minha memória realmente é muito ruim. Então eu preciso ter organizado, né, uma memória, um HD externo, porque senão é um negócio que não funciona muito bem. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir ele. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo também que eu posso tentar te ajudar. Na verdade, a ideia desse vídeo foi de um comentário de um inscrito aqui do canal, do Matheus. Ele fez esse comentário no vídeo onde eu falo sobre aplicativos para leitores e lá eu falo um pouquinho sobre como eu uso o Notion, né, pra fazer esses meus resuminhos. E se tu quiser também fazer algum pedido de vídeo aqui pro canal, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Inclusive, eu vou deixar aqui do lado o vídeo onde eu falo sobre os aplicativos para leitores, porque lá eu falo um pouquinho mais sobre, né, tipo Scooby, Goodreads, o Notion e como eu uso as redes sociais também pra interagir com outros leitores, encontrar dicas de livros e tal, que eu acho que é muito legal, né? A gente gosta desses hábitos introspectivos, mas a gente também gosta de conectar com os outros. E se tu for novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, eu faço vídeo falando sobre livros, leitores e literatura toda semana e eu vejo vocês no próximo.